Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Tárcio Arruda. Alô, alô, pessoal, obrigado, muito obrigado pela presença de todos. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. Cada dia um tema diferente para que possamos aprender cada vez mais a respeito de absolutamente tudo. E pasmem os senhores e as senhoras, o programa desta noite, atenção, Jimmy Sanches, leva o número espetacular de 2.535. Mais de 12 anos no ar. É espetacular. E como? Por que ele estaria tanto tempo no ar? Primeiro, por causa dos temas e da presença dos especialistas que aqui vêm para defendê-los, para explicar tudo o que eles sabem a respeito do assunto em foco. Depois, a interação dos nossos queridos telespectadores. Sim, vocês, graças a vocês. Tudo começou há 12 anos, repito, naquela época ainda existia o telefone, lembra-se? Aquela coisa que tocava desse jeito, a pessoa atendia, alô, produção. Pois não, qual é o tema? É, assim, a época do Elvis Presley. Agora está tudo modificado. Agora é imagem holográfica. É um negócio espetacular. E existe agora só no sapatinho, que é aqui, ó, no keyboard, no teclado. É só você teclar www.tvmaisabc.com.br. Muito cuidado com esse mais, não use o símbolo matemático. Não. Aí não chega, não funciona. Escreva ou por extenso, ficando desta forma, www.tvmaisabc, tudo grudadinho, que nem diz o mineiro, .com.br. Fique à vontade, escolha tema, sugira convidado, peça reprise. Outro dia foi uma coisa legal, a pessoa ligou, pediu uma reprise, mas com outros convidados, para que ela possa ter uma visão, um espectro maior de entendimento. Muito legal, gostei. Você pode fazer isso também. Pode dar, se eu conheci um especialista nisso, naquilo, ele é muito legal, ele tem um pensamento diferenciado, ele poderia colaborar. O Show Mais serve de trampolim para que possamos passar para as pessoas os conhecimentos que esses profissionais têm. E a gente agradece também diariamente a nossa equipe operacional, formada exclusivamente de jovens universitários que aqui passam, aprendem mais ainda, colocam em prática aquilo que aprenderam, melhor dizendo, na facul ou que estão aprendendo, porque são terceiranistas, são quartanistas, tem muita gente ainda no TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Depois o que acontece? Eles juntam a teoria com a prática e Jimmy, se catapultam para outras emissoras da capital paulista, de outras cidades do interior, de outras capitais. E tem uma meia dúzia aí, de uns 2 ou 3, que essas pessoas estão trabalhando já no exterior. Portanto, eu não começo um programa sequer, viu, Robertinha, sem antes perguntar para eles se eles estão afins de colocar no ar mais esta edição. Então, atenção, meninos e meninas, muita atenção. Eu quero, por favor, uma resposta curta e grossa, porém sincera. Vocês estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar, sim ou não? Sim! Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. E o tema desta noite é muitíssimo importante: violência contra a mulher. Jimmy Sanches, por favor, module 1000, invadindo os céus do Brasil. Zil. Mostra a fúria para eles aí, Jimmy. E nós estamos recebendo para esse tema, com muito prazer, a presença do delegado de polícia, Dr. Antônio Vital Barbosa. Doutor Barbosa, muitíssimo obrigado por ter vindo. Um prazer muito grande em recebê-lo.
Eu que agradeço, gostaria de inicialmente saudar os telespectadores e agradeço a presença aqui de estar nesse programa que hoje completa aí 2.535, né, um número bastante significativo, somente um programa dessa natureza, com bastante competência que se estabelece. A gente procura, né, doutor, sempre levar um conteúdo, não é, que possa ser absorvido por todos os telespectadores. Minha maior alegria é se, por exemplo, amanhã na Feira Livre, a dona de casa conversar com uma amiga, você viu lá o doutor Barbosa falando sobre a violência contra a mulher, vai ser feito assim, é penalizado desta forma, sabe, demonstrar. A gente quer fazer, sabe o quê? Como se fosse as seleções de Reader's Digest, lembra? Era tudo extremamente maravilhoso. Maravilhoso, tudo lá condensado, bacana, você lia, aprendia absolutamente de tudo, tinha as piadas de caserna, não é? Que a gente tenta soltar de vez em quando durante o programa, uma leitura incomparável, não é? Então a gente está nesse objetivo, por isso que convidamos a autoridade para vir aqui para falar como anda, né, esse aspecto, como é que estão as ocorrências em relação à violência contra as mulheres, doutor. Bom, é importante frisar que a violência contra a mulher, ela tem dois aspectos, né? O primeiro aspecto é a violência doméstica, ou seja, é a violência que ela sofre dentro de casa por conta do seu companheiro, seu cônjuge, ou muitas vezes por conta de outros parentes, por exemplo, pai, irmãos. Um outro aspecto é por sua condição de mulher, a violência que ela sofre externamente, pelos criminosos que estão ao seu redor, que vão encontrar na mulher uma presa mais fácil para a prática de crimes. Então, ela acaba sendo vulnerável nesses dois ambientes. E de uma maneira realmente covarde, não é? Covarde. A doméstica, acho que é pior ainda, porque ela é violentada, digamos assim, pelos seus, né? Perfeito. No caso da violência doméstica, e realmente é o que nos traz, né, a baila, né, o maior discurso, porque ela sofre aquela violência doméstica e aí vem a violência física, a violência psicológica e a própria violência patrimonial ao longo de muitos anos, né? Então, não raras vezes a mulher chega na delegacia, né, nos nossos plantões, narra um fato de violência e fala assim: doutor, eu estou passando por isso há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos e só agora eu tive coragem de procurar uma delegacia. Só nesse momento é que eu tenho a coragem de estar aqui. Então veja, Dácio, como é grave, né, esse tipo de violência, porque não raras vezes, né, ela sofre ao longo dos anos, não é uma violência que ela já no primeiro momento procura ajuda. Ela quer suportar toda essa carga por conta de quê? Por conta da própria situação econômica que ela vive, da dependência econômica. Por conta dos filhos. Principalmente por conta dos filhos, né? Principalmente porque ela sabe que uma separação, né, vai ser muito drástica em relação aos filhos. E a questão econômica, como eu disse, às vezes ela não consegue se sustentar. Então ela prefere suportar aquela mãe, né, geralmente aquela mãe, em nome do amor aos filhos, suportar toda essa agressão ao longo dos anos. E isso vem somado aos fatores. Geralmente o agressor, ele é também, muitas vezes, né, um adicto, por exemplo, ele é dependente de álcool, que é o mais comum. Hoje também, não raras vezes, é dependente de outras drogas. Então, movido por essas, vamos dizer, por essas drogas, né, por efeitos dessas drogas, ele acaba praticando a violência contra a mulher. E aí ela diz o seguinte: olha, mas quando ele está são, ele é um bom homem, né, ele é trabalhador. Agora, quando ele bebe, realmente ele sai da razão e aí pratica as mais diversas violências contra ela e contra os seus filhos. E muitas das vezes acontece no próprio local da delegacia. Eles chegam, um num lado, outro no outro, vai passando, você ouve a senhora, depois ouve o senhor, ouve a senhora, ouve o senhor, separadamente, daí a pouco passa tudo, não é? E você faz a fatídica pergunta: e quando ele não bebe, como ele é? Ah, é um santo.
E ele mesmo também, olha, doutor, estou com a mão toda calejada, não é bem assim, essa história está mal contada, não é má contada, e daí a pouco eles acabam até pedindo a viatura para levar para casa, né, doutor? Sim. Até você tocou um ponto muito importante, porque quando é trazido também, né, à delegacia, quando é conduzido à delegacia também o agressor, hoje nós temos a Lei Maria da Penha, né, e a lei ela prevê algumas diligências, né, que nós temos que fazer de imediato. Mas, inclusive, as medidas protetivas, né? Que uma delas é o afastamento do lar, do agressor. É porque é um risco ela ir denunciar, Perfeito. né? É um risco. Uma outra seria a proibição de aproximação. E essas medidas, elas são pleiteadas em juízo. Então, o delegado de polícia, ele ouve, primeiro ele coloca a mulher, né, ciente de todos os direitos dela. Após ela tomar a ciência das medidas protetivas que podem ser pleiteadas a seu favor, ela requer algumas delas, muitas vezes ela requer a proibição de aproximação e o afastamento do lar. E isso é encaminhado, né, ao juízo para que então, lá na esfera judicial, o juiz possa expedir essas medidas que nós chamamos de cautelares. Hoje já existe um projeto de lei em andamento para que nós possamos alterar a Lei Maria da Penha e o próprio delegado de polícia possa de imediato expedir essas medidas. Para agilizar, e nós vamos ter muito mais eficácia, até porque, Darcio, o delegado de polícia ele pode prender em flagrante numa situação de crime. Se ele pode prender em flagrante numa situação de crime, pode também, obviamente, expedir uma medida cautelar, né? E com isso ganharemos mais tempo. Por quê? Prevê hoje a Maria da Penha até o concurso policial no sentido de levar aquela vítima até a sua residência para que ela pegue lá os seus pertences, seus documentos e possa ir para um lugar seguro. Ou seja, ao invés de imediato nós afastarmos o agressor, nós estamos de imediato tirando a vítima do seio da sua residência, do seu lar. Então, essa correção que está sendo... ela é penalizada duas vezes. Ela é penalizada duas vezes, né? Então, esta medida que está... Esse projeto de lei, né, que propõe essa alteração, ele é muito bem-vindo. Uma outra coisa também interessante, Darcio, é o pós-atendimento, né? Porque quando a mulher chega na delegacia, que se faz o boletim de ocorrência, muitas vezes nós lavramos até o auto de prisão em flagrante, se for casos de prisão em flagrante, mas e o pós, né? Porque... Qual é a situação? Feito, então, expedida, então, essa medida de proibição de aproximação, como isso é fiscalizado? Essa, vamos dizer assim, é uma deficiência que nós temos hoje, porque a polícia hoje ela não tem mecanismos de fiscalizar. Então, nós precisaríamos hoje criar mecanismos de fiscalização. Hoje, com toda a nossa tecnologia, né? Porque o que acontece na prática? Na prática... esses agressores que estão proibidos de aproximação, eles acabam se aproximando, de uma maneira ou de outra. E aí a mulher liga lá o 190, né, que é o meio mais rápido, mas até uma viatura chegar, muitas vezes, né, pode não ser a ação mais eficaz. Se nós tivéssemos, então, hoje, por exemplo, a Guarda Municipal, né, se tivesse disposta a fazer esse serviço, com certeza a eficácia seria melhor, né? Porque nós temos a Guarda Municipal, que também é especializada na segurança municipal. Se nós tivéssemos a Guarda Municipal hoje, com esse projeto, com certeza teria uma eficácia melhor. E o agressor, ele sabendo que teria isso, obviamente... Isso é muito importante, né? É saber como fazer. Primeira decisão é fazer, vou fazer. Agora, calma. Não mete os pés pelas mãos que aí dá zebra, né? Dá zika, né? Sem ser o zika vírus. No segundo bloco nós vamos falar, é muito importante esse livro, porque você precisa se proteger mesmo, do nosso querido companheiro delegado Olim. Não é? Proteja-se, como dar mais segurança a você, sua família e seu patrimônio. Vamos ver se dá para focalizar aqui. Amanda Diniz, por gentileza, por favor, por obséquio. Assim a gente sai com essa capa aqui. Muito interessante e muito importante, na esteira do que o doutor Antônio Vital Barbosa está falando. É para fazer passo a passo, step by step, com todo o cuidado possível e imaginável, não é? E contar com a proteção da lei, da autoridade policial e da família. Isso é muito importante. Já já a gente volta.
Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Ah, mas de jeito nenhum eu posso deixar de falar da LL Presentes. Sabe por quê? A gente não completou 12 anos no último dia 1º de abril, bem no dia da mentira, PP. Ah, Dácio, 1º de abril por procuração? Não, é próximo passado. A gente completou 12 anos. E esse anunciante aí dá a égide comercial ao nosso programa desde o primeiro que foi colocado no ar. É a LL Presentes, que fica na Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Dê só uma olhadinha de leve, cada coisa linda, maravilhosa, que vai deixar o seu lar mais bonito ainda. Para presentear uma amiga, batizado, casamento, aniversário e lista de casamento, então, nem se fala. LL Presentes, Rua Laura, 740, Vila Bastos. Agora com as consultoras. Passa lá para tomar um cafezinho, tomar um chazinho. Eu repito, LL Presentes. Sabe onde é que fica? Fica em Santo André. Pronto, já estamos de volta e recebendo com muito prazer o delegado de polícia, o doutor Antônio Vital Barbosa, para violência contra a mulher, programa número 2535. Ô, doutor Barbosa, é muito importante também, né, que está em efervescência na mídia, não é? Ainda bem que a mídia está cobrindo de uma maneira fantástica e divulgando e se colocando à baila essa questão dos estupros, não é? Então, a questão da segurança, o problema é a segurança. Os marginais estão se sentindo meio à vontade, não é? E a mulher, pela compleição física, não é? Pela bondade até, não é? Deixa-se cair em armadilhas quase que mortais, não? É verdade, Darcio. Hoje, né, até por essa questão dessa barbárie que aconteceu lá no Rio de Janeiro, veio à tona a questão do estupro, né? Do estupro coletivo, lá no caso do Rio de Janeiro. Então, hoje, aí já é um aviso para os pais, né? Porque, tomando o exemplo lá do Rio de Janeiro, as nossas jovens, as nossas adolescentes, nós que somos pais, temos que saber aonde elas estão andando, com quem elas estão falando, nas redes sociais, Facebook, WhatsApp. Por quê? Saber quem são os amigos, né, das nossas filhas, isso vai com certeza nos prevenir, né, de algo ruim em relação a elas. Como você bem disse, Dácio, a mulher, pela sua própria condição, né, de ser mulher, ela é mais vulnerável, obviamente, né? Então a mulher tem que tomar alguns cuidados. Dentre eles, né, principalmente a mulher que chega em casa à tarde, né? Então hoje, com o celular, já manda um WhatsApp para um membro da família, olha, estou chegando, já me aguarda ali na frente do portão, e com isso ele já vai dar uma olhada para verificar se tem alguém suspeito. Está chegando em casa, verificou que tem alguém suspeito pelo portão, passa com o veículo primeiro, né? Depois volta. Se está indo a pé, avisa antes para alguém da família descer. E com essas medidas... precisa dificultar para o marginal. Perfeito. Ele vai fazer a leitura, esse daí está ligadão, não vou atacar. Essas medidas são medidas que, obviamente, vão ajudar, né? Porque o que acontece? Vão ajudar a prevenir o crime. O marginal ele quer o mais fácil, né? Se a mulher está na rua com o celular na mão, né? Não só a mulher, o homem também, mas nós estamos aqui falando da questão da mulher. Com o celular na mão visível, passa lá o motoqueiro já querendo praticar o crime, com certeza o garupa vai roubá-la, né? Uma outra coisa também, eu falei de rede social, Facebook. Hoje, temos que estar muito atento com os chamados fakes, né? Então, as mulheres, principalmente aquelas que já têm uma certa idade, são profissionais estabelecidas, mas por algum motivo são solitárias, tem que ficar muito atento com quem conversa no Facebook, porque estão sendo vítimas patrimoniais. Então, tem muita gente se fazendo passar por pessoas que não são, para aplicar golpes, principalmente na questão patrimonial. Também é uma violência contra a mulher, né? Então tem que ficar muito atento com isso. Eles criam fakes, né? Criam personalidades no Facebook que não são eles, se fazem passar até por autoridades, né? E ao final se resume num golpe patrimonial. Claro, e a autoridade policial tem de estar sempre atenta. Imagine essa situação. Você tem uma filha adolescente com uma amiguinha, daí a pouco passa um carro, buzina, são os namoradinhos, não é? Um namorado de A, namorado de B, vão sair, vão dar uma volta, pum, a PM pega carro furtado. Ah, vai lá no porta-luva, pum,
maconha. Vai prender todo mundo. Não é? Então... Você falou bem. Quando ainda é uma situação aí, nós estamos falando de uma situação ainda que vai ser vamos dizer, uma restrição da liberdade, mas está viva. E quando a sua filha pega a garupa de um indivíduo que está com uma moto roubada, que ele parte para uma fuga, causa um acidente e geralmente a garupa acaba sendo o quê? Sofrendo um acidente fatal. Então, são condições irreversíveis. Nós temos que tomar esse cuidado. E tudo que nós estamos falando aqui são baseados em fatos reais. Nós estamos dia a dia, pensando, né, olha, se acontecer. Não, o que eu estou falando são coisas que já aconteceram por muitas vezes. Né, e nós continuam acontecendo justamente por quê? Porque não se tem, né, o cuidado necessário com os filhos. É a omissão dos pais para com os filhos. Muito interessante esse final, porque a pessoa vai perguntar, mas o que eu faço? Ninguém segura fulano, ninguém segura Beltrano. É falar e conversar a verdade. Não é? Tem momentos que tem que ser pai, tem momentos que tem que ser mais amigo do que pai, não é? E não adianta você usar só de autoridade. Você tem de usar de explicação, de falar o que pode acontecer, para a pessoa ficar mais esperta, né, doutor? O que vai, na verdade, o que vai tirar os seus filhos, as suas filhas deste meio, é justamente o amor que você expressa pelos seus filhos, né? Então, não é com uma autoridade agressiva, é o contrário, é o amor mesmo. Demonstrando que você tem amor pelos seus filhos, com isso eles vão estar sensibilizados e vão verificar que são importantes dentro de casa. Porque muitas vezes eles estão na rua porque eles se sentem, né, desprezados dentro de casa. Então eles vão para a rua e vão encontrar as drogas, que já são outros assuntos, né? E, infelizmente, até a morte. Claro, e tomar cuidado onde vai. Agora há pouco nós estávamos ouvindo aqui, antes do início do programa, um sucesso antigo do Three Dog Night, Mama Told Me Not to Come. Mamãe me disse para não vir, não é? E hoje em dia é a mesma coisa, não é? Precisa tomar muito cuidado. Mas onde é que vai ser essa festinha? Onde é que vai ser esse embalo? Onde é que vai ser isso? Deixar os pais a par de onde você vai, sim, manter contato sistemático, não é? Porque nunca se sabe o que pode acontecer. Sim. Porque lembrando, esse caso do Rio de Janeiro, essa barbárie, aconteceu o quê? Com uma mulher, foi com uma adolescente, uma menor de idade. Né? Então hoje as adolescentes elas realmente são vulneráveis. Mas exatamente por quê? É a ausência deste poder de família, né? Que antes nós chamávamos de pátrio poder, hoje é o chamado poder de família. E o poder de família hoje é diferente, né, dos nossos pais, né, que tinham muito mais autoridade. Hoje se faz com amor, mas é aquele amor exigente, né? Não é passar a mão na cabeça. É o amor exigente. Então nós temos que ser pais presentes, porque o resultado final ele pode ser e geralmente é irreversível. E as drogas estão cada vez mais fortes, cada vez mais violentas, não é? Essas festinhas estão cada vez mais diferenciadas do que aquilo que nós tínhamos, por exemplo, nos anos 60, 70, 80, não é? Ao som do Ray Conniff, o Bessame Mútil, não é nada mais desse jeito, não. Então precisa ficar de olho. Hoje é o baile funk, né? Que o baile funk, ferve, né? Obviamente, é cultural, existe toda a questão da cultura envolvendo, mas nós sabemos que os bailes funks, da maneira que são... as pessoas que frequentam. As pessoas que frequentam, da maneira que ele é empregado, ele fomenta o quê? Na verdade, fomenta o uso das drogas, né? Os relacionamentos sexuais totalmente desprovidos, né, de qualquer segurança, e o resultado que nós temos são várias adolescentes, meninas grávidas, né? Quando não acometidas de doenças graves, e hoje cabe lembrar que nós temos as doenças sexualmente transmissíveis, ainda temos essas doenças, né? Sim. Dentre elas a AIDS, e recentemente sabemos que a própria sífilis vem voltando com muita força em relação a isso. Tudo por quê? Por conta desses bailes que nós estamos acostumados aí já a ouvir, mas que, na verdade, são antros, né, de grande criminalidade. Tá? Então, tem os locais pais têm que estar abertos atentos. também, né, doutor? Locais Sem nenhuma abertos. segurança, né? Então, porque são som muito alto, né? Então acaba atrapalhando toda uma vizinhança, não tem segurança nenhuma, você não sabe quem está ali, né? E geralmente são em locais de difícil acesso até para a polícia, né? Eles escolhem alguns locais de difícil acesso para a polícia. Quando a polícia chega, há aquela dispersão imediata, né? Mas como você prevenir? Você tem que saber aonde a sua filha está indo, aonde o seu filho também está indo, né?
Então é importante essa participação dos pais, Claro. muito importante essa participação dos pais. Nós, como pais, não podemos deixar só para que a polícia resolva, né? A polícia é a última razão, né? É o último momento. O primeiro momento é em casa, é no berço mesmo, é em casa. E na questão da violência contra a mulher, tudo tem que ser sanado realmente nessa fase. Porque hoje em dia são adolescentes, daqui 5, 6 anos são homens, são mulheres, não é? Que vão estar absorvidos e acostumados com essa violência. Não é? Então, exatamente. é de pequeno que se torce o pepino, né? De pequeno que se torce o pepino. E voltando àquela questão, né, que nós estávamos falando, a mulher, a mãe, né? A mãe ali, que hoje também é uma chefe de família, né? Porque hoje a mulher também ajuda a sustentar a família, hoje ela trabalha, então ela trabalha fora, cuida dos filhos, acaba sofrendo violência do marido, então é toda uma carga em cima dela. Mas nós sabemos que se ela tomar uma atitude, né? Se ela procurar ajuda, a vida dela pode mudar de uma maneira assim espetacular, né? Vamos mostrar mais uma vez para quem está em casa, não é? Nós estamos divulgando, dado ao conteúdo muito bom, o livro do Dr. Olim, Proteja-se. Está aqui, ó, como dar mais segurança a você, sua família e seu patrimônio. Hoje em dia tem que ficar muito esperto, tem que ficar ligado na tomada. E, doutor, como colocação final, gostaria que o senhor usasse a nossa câmera, não é, para dar o recado final, não é, para os pais, para os avós, os bisos, né, porque com a longevidade está se vivendo mais, obviamente. Aí a pessoa está pensando que está naquela época e não está. Agora está tudo diferente, mudou tudo. Sim. Bom, do ponto de vista, falando das adolescentes, o nosso recado que nós damos para os pais, né, para os familiares, é que saibam, né, aonde estão as suas filhas, sejam pais presentes, mães presentes, né, não se furtem de dizer aos seus filhos que os amam. Digam a palavra, eu amo você, meu filho, porque isso fará com certeza que o seu filho, que a sua filha, né, fique ao seu lado. E você, mulher, que está sofrendo hoje algum tipo de violência, seja ela física, seja ela psicológica, nós sabemos que a violência psicológica é até pior do que a violência física, né? Tenha coragem. Até quando você vai estar aguentando essa situação? Então tenha coragem, procure uma delegacia da mulher mais próxima e denuncie. Recebemos o delegado de polícia, doutor Antônio Vital Barbosa. Muitíssimo obrigado pela presença, doutor. Até a próxima. Não percam, à meia-noite, o programa Clique Noite com Edmir Cleto. E o J mais à meia-noite e meia, va bene, per ore solo. Una buona sera a tutti, dormire con Dio, parliamo domani, riposare in pace. Ciao bella, fui. A violência destrói o que ela pretende defender, a dignidade da vida, a liberdade do ser humano.